feito pela organização pura e simples, como de vocês aqui conversando para montar um cineclube. Né? Organização de fato das pessoas que uniam por um interesse, uma ideologia, se construíam enquanto grupo e começavam a fazer suas reivindicações, os seus trabalhos. No Brasil, Getúlio Vargas, esse movimento sindical desta forma, assim, sem institucionalizar, veio até 40, mais ou menos, quando Getúlio Vargas viu que ali era um foco de resistência, de construção, criou a Carta del Lavoro, que é a CLT hoje, construiu essas legislações e criou o sindicato. Há uma briga bastante grande, ideológica, se isso foi bom ou se foi ruim. Tá? Os que defendem que foi ruim foi porque institucionalizou e tu começou a criar a briga pelo aparelho, pela estrutura do sindicato, e não mais pela luta, não mais pela mobilização, pela organização. Né? E os que defendem que melhorou foi porque tu reconheceu o sindicato e tu criou a possibilidade de fazer luta, também de uma forma estrutural, orgânica e tal, criou receita inclusive para o sindicato, a contribuição sindical vem desse período. Depois vem a ditadura, coloca tudo isso na ilegalidade, desmobiliza. O início do movimento sindical nesse período era até muito estranho. Assim. Para te concorrer a um sindicato, tu tinha que levar uma lista dos candidatos para o delegado do trabalho, né, uma figura que não existe mais hoje tem as fiscais do trabalho e tal, mas em cada região tinha um delegado e ele ia avaliar se a pessoa podia ser dirigente sindical ou não. Geralmente os delegados do trabalho, geralmente não, todos eram nomeados pelo governo e os governos não diziam eleito por quem que era na época, né? O voto nem era aberto ainda. Então vocês imaginem quem era dirigente sindical nesse período. Né? A história no filme eles falam, os pelegos e tal. Pelego, no movimento sindical, vem de um poema, né, o Pelego Dourado, e ele simboliza o pelego do cavalo, aquele que se bota na sela, né, para amaciar a bunda do patrão. Então, o pelego no movimento sindical era aquele que era usado como escoro para amaciar o lombo do trabalhador. Então, ele não ajudava na luta, pelo contrário, ele só amenizava a surra, né, que não adiantava, porque os trabalhadores continuavam apanhando. O pelego, a origem do termo é essa. Né? E a gente costuma dizer, hoje, que o sindicalista não combatente, o sindicalista que se deixa levar pelas posições dos empresários, é um sindicalismo pelego. Eu tenho uma posição um pouco mais crítica, assim, eu acho que a única forma de fazer sindicalismo no Brasil hoje é ser pelego. Tá? O sindicalismo de luta e de resistência. E aí, tentando responder a tua pergunta, eu acho que hoje se tem uma estrutura organizada, com mais facilidade, com mais possibilidades, inclusive, porém, uma consciência muito, assim, extremamente destruída, deturpada, e muito mais difícil de fazer a luta e a resistência nos dias atuais. É simples, quais são as grandes greves que aconteceram nos últimos 10 anos? Né? Nós passamos aí um período bastante duro, né? E foi o período, né, de maior flexibilização no país. Né? De 94 a 2002, eu entrei no movimento sindical no fim desse período, entrei em 99, final de 99. Mas assim, eu ia para a mesa de negociação com os empresários, a única proposta que tinha era quantos % da inflação. Se a gente falar um pouco mais, uma linguagem mais acessível, a inflação, ela nada mais é do que a desvalorização do teu dinheiro. Então, se tem um índice de 10% de inflação, o teu dinheiro depreciou 10%. E o patrão queria repor a metade daquilo. Então, ou seja, só perdia. Hoje nós estamos numa realidade bastante diferente. Né? Porém, não tanto por conta da mobilização dos trabalhadores. Ainda é muito difícil, você continua sem ver greves. Né? Nós temos agora pequenos esboços de setores bastante distintos, que é os bancários. O ABC fez uma greve há pouco, mas fez para não perder emprego por conta da crise internacional. Não fez nem para reivindicar novos direitos. Mas tem se construído um outro campo hoje de disputa política. Né? A disputa mais, nem tanto partidária, mas a disputa política eleitoral em si. Né? E a transformação tem acontecido algumas coisas dentro do Congresso, dentro das instâncias políticas, que era um espaço que até os anos 80 os trabalhadores não ocupavam. O Congresso Nacional era extremamente
dominado, ainda é, pelos empresários. Porém, hoje os trabalhadores já têm um nível de participação maior. Nós temos deputados que são oriundos do movimento sindical, que isso não existia até pouco, né? E aí as transformações mais significativas têm dado nesse processo. E eu vou citar alguns exemplos. A redução da jornada de trabalho, você já deve ter escutado alguma coisa do que está sendo acontecido, que vem sendo acontecendo. É um projeto do Vicentinho, dirigente sindical da CUT, desse período, né, que ele apresentou já em 97, se não falha a memória, o projeto. E agora é que ele está ganhando tônica e que pode ser aprovado aí até o final do ano, que eu acho que pode ter dificuldades, mas tem possibilidades também. Redução da jornada de trabalho. De 8 para 6. Na verdade ele não trata da jornada diária, trata da jornada semanal, 44 para 40. Né? Nós aqui no estado tivemos um embate bastante interessante, 3 anos discutindo um salário mínimo regional, e a gente conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa o salário mínimo regional. E ali foi uma disputa parecida com aquela greve, assim, primeiro os patrões ignorando qualquer reivindicação, não dando bola nenhuma para os trabalhadores, eles ficaram 3 anos sem dar bola. Quando o projeto entrou na Assembleia Legislativa, que eles não conseguiram mais segurar, correram para dizer para a sociedade que aquilo era bobagem, que ia quebrar a empresa. Eu participei de alguns debates na cidade e é absurdo a cara de pau dos empresários. Primeiro, dizendo que não era o momento. Fazia 3 anos que ninguém vinha discutindo com eles, dizendo não é o momento, não é o momento. Agora, segundo, dizendo que ia quebrar as empresas e tal, mas sem apresentar um número, sem apresentar da onde sai a quebradeira. E é absurdo, assim, essa semana ainda no sindicato, teve uma pessoa lá dizendo isso, mas o salário mínimo regional agora vai quebrar as empresas. Um trabalhador dizendo isso. A gente se assusta bastante quando escuta, porque ele sequer sabe o que ele está falando. É só esse achismo que aumentar salário quer. E um exemplo claro, que a gente usou em toda a campanha de salário mínimo regional, da distorção que é isso na sociedade, é que assim, o salário mínimo, pela primeira vez, depois de 20 anos, vem tendo aumento real há 4 anos consecutivos. E é o período que o Brasil mais cresceu. Então, se aumentar o salário das camadas mais pobres é gerar quebradeira, por que o Brasil está num caminho inverso? Sendo que toda a fase do neoliberalismo mais radical no país diminuiu renda, conceito. É claro que tem uma série de outros fatores colocados também, mas são discussões fundamentais assim, para a gente fazer, né? Porque muitas vezes a gente acaba se encantando por conceitos bonitos, mas que na prática eles não representam de fato mudanças na sociedade, mudança na construção. A vida inteira esse país foi governado, foi construído pelas elites, pelos governantes de direito, uma posição de direito, pelos empresários, e o país foi cada vez construindo uma cara pior, uma condição pior. Nós agora estamos tendo um outro processo, e é uma pena que os trabalhadores estejam tão ainda distante disso. Eu acho que a discussão da política na vida das pessoas ainda é banalizada. Tu escuta a todo momento as pessoas falarem, essa política, primeiro política eu não discuto, esse é o pior de tudo que tem. A pessoa não discutir política, ela não discutir a vida dela, porque tudo na vida dela envolve política. Seja de que lado for, seja qual pensamento tiver, mas precisa discutir, precisa conversar, precisa no mínimo entender do que está falando, do que está convivendo. E eu acho que esse espaço, essa construção na sociedade, hoje está cada vez mais difícil assim, de ser feito. Ok. Falar um pouquinho então do Leon Hirschman aqui. Ele começou na época ali dos anos 50, que era toda uma agitação mundial, na verdade, em torno disso, em relação a essas questões sociais e tal. Era o final, acabou a Segunda Guerra, depois os países começaram a crescer de novo tal, e começou a se discutir essas questões. Eles tinham um grupo chamado CPC, que é o Centro Popular de Cultura, que era ligado à UNE na época, e que eles pretendiam criar uma arte popular revolucionária. Eles se juntavam cineastas e pessoal da literatura, pessoal das artes plásticas. Eles tinham essa preocupação de criar uma arte que fosse possível desalienar
a população